Yes, indeed. It is called Lothric. Olá, eu sou o Gabriel Naro e esse é o Grimório Lúdico, uma série de vídeos que busca analisar e estudar o game design em suas mais variadas formas. Para estrear o canal, nada melhor do que trazer o último jogo da franquia que me inspirou a olhar o level design de uma forma totalmente nova, Dark Souls 3. Nessa primeira série de vídeos, irei explicar e demonstrar as técnicas que o jogo utiliza para introduzir o jogador às mecânicas básicas, ao combate e ao funcionamento do jogo em geral, sem interromper a gameplay e nem se utilizando de muitos textos longos ou longos diálogos, criando um dos melhores tutoriais que já vi nos jogos modernos. Se você nunca jogou Dark Souls, não tem problema. O vídeo é livre de spoilers, se você não contar o tutorial. O processo de criação de tutoriais em jogos é um dos processos mais delicados e meticulosos do desenvolvimento. Os primeiros minutos de experiência são chave para o jogador decidir se irá continuar jogando, ao mesmo tempo que é nesse primeiro contato que ele irá aprender os conceitos e mecânicas básicas, que serão desenvolvidas e testadas posteriormente. Para chegar nisso, o diretor Hidetaka Miyazaki e o pessoal da From Software se utilizaram de duas ferramentas principais que serão o foco dessa análise. A primeira ferramenta é o enquadramento, que é a forma utilizada para organizar e apresentar as informações visuais e de level design do jogo para o jogador. A segunda é o que eu gosto de chamar de minificação da experiência do jogo, que é o que possibilita ensinar ao jogador lições que ele vai precisar durante todo o jogo nos primeiros minutos de tutorial. Com esses conceitos em mente, iremos analisar a primeira parte do tutorial e observar a aplicação dessas técnicas e como elas trabalham para direcionar o jogador, de forma não verbal, para o entendimento das mecânicas básicas e do jogo em si. Nosso personagem acorda no Cemitério das Cinzas, seja lá o que signifique, mas vamos analisar o enquadramento nessa primeira cena. E para isso, a gente vai usar a regra dos terços, que é uma ferramenta de artes visuais que consiste em traçar duas linhas verticais e duas horizontais dividindo a imagem em três. Um bom enquadramento se dá quando você utiliza elementos como primeiro plano, plano de fundo, espaço negativo, cores, iluminação e posiciona esses elementos nas linhas ou em suas intersecções, para criar um lugar de destaque, onde vai chamar a atenção do jogador. Nessa cena, temos a água refletindo a luz do sol e aquele arco de pedras mais ao fundo, posicionado nessas linhas para mostrar o caminho que o jogador deve fazer. A cor escura, meio apagada, do lado esquerdo da tela, também ajuda a destacar a iluminação do lado direito, como um contraste. Logo à frente, no chão, vemos umas mensagens que ensinam comandos básicos do jogo. O contraste desse vermelho quente com o chão marrom e meio cinza, meio apagado, destaca essas mensagens e que visualmente criam como se fosse um caminho de migalhas de pão que nosso olho vai seguindo, que serve como uma segunda forma de direcionar o jogador para o lugar correto. A última mensagem, que ensina como travar a mira, te posiciona frente a frente com seu primeiro inimigo. Fazendo a análise desse enquadramento da cena, note como é que eles usam a iluminação ali no plano de fundo para já te mostrar o que fazer depois de enfrentar o inimigo. O primeiro plano com essas cores escuras também causando contraste e tirando o seu foco do lado direito da tela. O inimigo está em uma distância que você consegue travar a mira e ele reage ao jogador, mas demora para correr em sua direção também. Olhando para o lado que o jogo nos mostrou anteriormente, vemos duas coisas que chamam bastante atenção: um orbe, ou uma luz brilhante, e uma fenda bem na nossa frente.
É um rasgo na montanha que circula toda a área que estamos, indicando a saída e, muito provavelmente, o nosso objetivo. Mas calma, lembra que eu citei sobre a minificação da experiência do jogo? Essa parte é um exemplo disso. Se o jogador for mais explorador, resistir à vontade de sair correndo para a luz e olhar para aquele lado que estava meio escuro, vai encontrar um outro caminho. Esse caminho alternativo é sem saída, mas no fim dele, o jogador encontra um item e essa experiência é importante no tutorial, pois pelo princípio da minificação, está acostumando o player a prestar atenção nos seus arredores, e o jogador que o fizer sempre será recompensado. Estamos de volta nesse hub, e agora a gente pode ir atrás daquela coisa brilhante. Aqui temos mais um exemplo da minificação da experiência do jogo. Esse tipo de armadilha, onde o jogo coloca alguma coisa para distrair ou chamar a sua atenção e coloca os inimigos escondidos no meio do seu caminho, são muito comuns posteriormente no jogo. Outra coisa que isso te ensina é nunca baixar a guarda. Está sempre de olho para lugares onde os inimigos podem estar se escondendo e fazendo uma armadilha para o jogador. Finalmente chegamos no orbe brilhante. E é um item. Não é muito óbvio o que ele faz ainda, mas vamos seguir em frente. A partir desse ponto, temos 3 opções. Esse layout de mapa já é um tipo de minificação para o level design. Hubs interconectados são bem comuns durante o jogo. Eles servem para te desorientar, mas te dão um ponto central bem claro. Nossas opções são: podemos pular o tutorial seguindo reto. Temos a passagem pela esquerda. Ok. E a da direita, que é onde as mensagens levam. Vamos tomar esse caminho. A primeira mensagem ensina a defender, o que faz a gente pensar que vai ser atacado. Porém, como um contraponto, a segunda mensagem fala sobre os backstabs e te dá de presente um inimigo de costas, um test drive. Esse som é extremamente satisfatório. Escutem novamente. Esse é um belo exemplo de como transmitir peso e força com som. E com certeza o meu sound effect preferido do jogo. Essa é uma ótima hora para lembrar do botão que defende. Esse inimigo que ataca à distância tem 2 funções. A primeira é realmente essa, testar se você lembra como defender. Essa é a mais óbvia. Mas a segunda fica aparente na hora que você corre para se vingar. De repente, 2 inimigos correm em sua direção. Aquele arqueiro também era uma isca. E diferente do item que pune a sua ganância, essa situação é feita para punir a sua imprudência. Um dos inimigos veio desse lado. Como fomos avançando devagar, a gente viu ele saindo daqui. Se a gente tivesse corrido até o arqueiro, na hora de se virar para trás para atacar o inimigo que veio dessa passagem, a gente também teria olhado para esse lado. Aqui um probleminha com a tradução, mas a mensagem é bem clara. Bem intimidador, e vocês já vão saber por quê. E aqui temos mais um enquadramento que a gente pode analisar. Novamente bem posicionado, esse inimigo quebra a paleta de cores escuras em volta dele com um azul bem brilhante, quase branco. Diferente dos inimigos até agora, frágeis e pequenos, essa criatura esbanja vida com suas cores e não está jogada num canto, mas mantém uma pose de vigília. Juntando com a mensagem que acabamos de ler, é óbvio que esse inimigo é forte. Muito forte. Matar ele no começo do jogo é praticamente impossível para um jogador novato. Esse inimigo está aí para exercer 2 funções. Para um jogador novo, ele mostra novamente uma situação que será recorrente no jogo, que terão desafios muito difíceis e que tudo bem correr deles quando não for obrigatório. Para o jogador veterano da série, ele traz um teste de suas habilidades, desafiando que você tente matar um inimigo com um equipamento inicial e, se você conseguir, claro, terá uma recompensa,
uma pequena vantagem. Mais atrás, vemos outro item desses que pegamos nessas áreas opcionais. Se o jogador também tentar correr, pegar esse item e fugir antes de iniciar a luta com aquele lagarto gigante, ele vai aprender outra tática que o jogo também permite. Voltando vitoriosos, estamos de volta à área principal. A visão que temos chama a atenção pela iluminação de uma escada. Se tivéssemos pegado o caminho pela esquerda na fonte, estaríamos descendo por ela. Nosso objetivo está perto, mas vamos ver o que o outro lado teria para nós. Vindo por trás, pegamos o inimigo de costas e vemos uma mensagem que ensina outro comando. Nossa, como é difícil chutar nesse jogo. Bom, esse inimigo seria o teste do comando parry, ou aparar. Quando você usa ele ao mesmo tempo que o inimigo te ataca, você abre a defesa dele e performa um ataque crítico, parecido com backstab, só que pela frente. Front stab? Sem mais nada diferente para ver nessa área, podemos finalmente partir para o nosso objetivo, mas não antes de ensinarem mais 2 comandos. E aqui é um exemplo do humor negro do jogo que te ensina a curar só no final, quando você nem precisa mais. E com essa súbita mudança de cenário, encerramos oficialmente a primeira parte do tutorial. É interessante notar também como eles utilizam esse cenário, o ambiente e principalmente a iluminação e estar de um lugar fechado para um lugar aberto, para mostrar que você mudou de fase mesmo. O último truque de enquadramento dessa primeira parte do tutorial é para nos mostrar o objetivo dessa segunda parte. Da mesma forma que tínhamos aquela fenda na montanha contrastando com todo o arredor escuro, aqui o contraste de fogo, vermelho e brilhante, e também um arco de portão meio iluminado, se destaca muito na paisagem e se impõe, mesmo de longe, mostrando o nosso próximo objetivo. No canto esquerdo, temos uma fogueira, com aquele mesmo vermelho, mas quase apagando. Esse é o Bonfire, nosso checkpoint, e onde encerramos esse vídeo. Durante essa análise, vimos como o enquadramento e a minificação podem ensinar conceitos e lições complexas de uma forma efetiva e, nesse caso, extremamente elegante. No próximo vídeo, iremos analisar a segunda parte dessa primeira área, o tutorial de combate. Para assistir o vídeo assim que ele sair, inscreva-se no canal. Se você curtiu essa análise, deixe um joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos que se interessam por game design.